Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, te invocamos. Senhor, buscamos, Senhor, diante do Senhor a nossa suficiência, porque a nossa suficiência vem de Ti. Senhor, nos livra, Senhor, de confiarmos em nós mesmos, na nossa carne, no poder da nossa força. Senhor, venha, Senhor, a cada dia, Senhor, com Teu Espírito, com a vida interior, Senhor, mortificar, Senhor, a nossa carne, transformando-nos dia a dia, Senhor, a Tua imagem, a Tua semelhança. Senhor, dia a dia, Senhor, continua operando essa obra, Senhor, de transformação em nós, essa obra, Senhor Jesus, maravilhosa, que somente o Senhor é capaz de fazer. Senhor Jesus, continua, Senhor, operando o Teu poder em nós, a manifestação do Teu poder, Senhor, na vida de cada um dos irmãos. Senhor Jesus, nos conduzindo rumo ao reino, nos conduzindo, Senhor, rumo ao cumprimento da Tua vontade, Senhor, da Tua vontade eterna. Senhor, em breve o Teu reino virá, em breve, Senhor, toda autoridade, Senhor, estará, Senhor Jesus, entregue ao Senhor. Senhor, em breve, Senhor, o Senhor estará, Senhor, terá concluído, Senhor, o Teu desejo, e nós estaremos, Senhor, regozijando-nos em Ti, regozijando-nos com o Senhor. Senhor, sustenta-nos na nossa caminhada, sustenta-nos, Senhor Jesus, dia a dia. Não nos deixe, Senhor, esmorecer, não nos deixe desanimar, não nos deixe, Senhor Jesus, retroceder, mas possamos avançar, Senhor, sempre buscando no Senhor a nossa força, a nossa coragem, a nossa fé e a certeza, Senhor, de que um dia o Senhor começou essa obra em nós, e nós cremos, Senhor, pela fé que o Senhor irá concluí-la. Senhor, então, Senhor, nós te louvamos pela palavra, nós te louvamos, Senhor Jesus, por podermos estar junto dos irmãos, desfrutando nessa manhã da Tua vida, da Tua pessoa maravilhosa, comendo e bebendo do Senhor, Senhor, nos alimentando de Cristo como nosso suprimento eterno. Oh, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. Ainda pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, as famílias, Senhor, abençoando, Senhor, a Tua igreja, abençoando, Senhor, os nossos irmãos, as nossas irmãs, abençoando os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Senhor, que possamos, Senhor, o Senhor ser como um candelabro nessa cidade, brilhando, iluminando, sendo a Tua expressão, a expressão viva de Cristo neste lugar. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Nós, como já dissemos ontem, iremos compartilhar hoje a segunda parte do nosso alimento diário, da semana 3, que tem como título: Nascer do Espírito é nascer do alto. Ontem nós vimos em João capítulo 3, a respeito de Nicodemos. Vimos quem era Nicodemos, vimos o que Nicodemos representava. Nicodemos, ele era um homem muito influente, um homem de muito destaque na comunidade judaica, tá? Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus. Vimos que a seita dos fariseus é a seita mais rígida e mais zelosa da lei de Deus. Então Nicodemos compunha essa seita. Ele era respeitado, ele tinha um padrão elevado, uma humanidade elevada, tá? Uma humanidade elevada. Nicodemos, ele era já um ancião, cerca de 60 e poucos anos, certo? Mas em um determinado momento Nicodemos resolve ter com Jesus, a metade da sua idade, um jovem comparado a ele. E vimos também que um rabino ou um mestre, ou alguém como Nicodemos, até mesmo dentro do judaísmo, irmãos, você não vê um ancião buscando numa pessoa mais nova algum tipo de conselho, algum tipo de direção. Isso aí não existe dentro do meio judaico, porque os anciãos, eles são esses que têm essa capacidade de orientar, a capacidade de determinar, a capacidade de dar um conselho de peso. Então Nicodemos tinha, vamos supor que 60 anos, Jesus tinha 30.
E Nicodemos buscou estar com Jesus ou ter com Jesus. Vimos isso, vimos que ele buscou isso à noite. Por quê? Irmãos, ele era dentre os fariseus. E vimos ontem também, não é isso? Em João 17, se eu não me engano, né? Que João 7, que como que os fariseus, eles viam Jesus, como que eles consideravam Jesus, e como que eles falaram até com o próprio Nicodemos, né, dando aquela direção, dando aquela manifestação, de que somente a plebe, somente os galileus, somente aquelas pessoas simples, poderiam ser enganadas, crendo naquele homem que era Jesus, mas Nicodemos não. Então, irmãos, foi algo muito difícil para Nicodemos. Nicodemos estava em um conflito muito grande, porque ele já chegou chamando Jesus de mestre, tá? Mas o fato de Jesus, dele ter chamado Jesus de mestre, não necessariamente quer dizer que ele creu em Jesus, tá? Mestre, existiam muitos mestres em Israel, irmãos, mestres da lei, entendeu? Muitos mestres da lei. Então, vimos também ontem em João capítulo 19, né? Os irmãos que estavam aqui sabem, João capítulo 19, quando José de Arimateia e Nicodemos buscaram permissão a Pilatos para sepultarem o corpo de Jesus. A Bíblia deixa bem claro, João capítulo 19, que José de Arimateia, vamos lá, João 19, vamos voltar lá rapidinho, João capítulo 19, versículo 38, João 19, 38, fala o seguinte: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo, vimos isso aqui, algo muito sério, né? Cita quem discípulo de Jesus? José de Arimateia, certo? Depois disso, José de Arimateia, que também tinha um bom poder aquisitivo, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Então, irmãos, com perdão da palavra, tem muitos discípulos, tem muitos José de Arimateia. Não estou falando no nosso meio, tá? Estou falando da cristandade em geral. Tem muitos José de Arimateia por aí, que são discípulos ocultos. Não é isso? Tem medo das pessoas, tem medo do que o homem vai falar, tem medo do que o meu amigo vai falar, tem medo do que o meu colega da escola vai falar, tem medo do que os meus familiares vão falar, porque agora eu virei crente. E é interessante, se você ler na Bíblia, por 2 vezes aparece a palavra, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, aparece a palavra crente na Bíblia, crente. Você sabe o que significa crente? Quem crê em Jesus. Crente. Então, até mesmo uma pessoa que tem a interpretação de crente, né, de forma errônea, todos aqueles que creem em Jesus são crentes. Então, ou seja, nós não podemos, irmãos, permitir que a nossa vida seja uma vida uma vida oculta para com as coisas do Senhor. Por que fala que José de Arimateia era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus? Oculto, sabe aquele discípulo oculto? Ninguém sabe que ele é, né? É secreto, né? Discípulo secreto de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos pôr em prática e declarar, irmãos, quem nós somos. Não é isso? As pessoas precisam saber quem nós somos. Mas isso aí não é um esforço seu. Não é você agora falar, eu vou me esforçar para manifestar o que eu sou. Não, isso cabe à vida de Deus que está em você, ela se manifesta. Uma vez que essa vida cresce, uma vez que essa vida é trabalhada em nós, essa vida cresce e ela por si só se manifesta. Porque Deus não precisa de ajuda do homem para se manifestar. Deus, ele não precisa, vamos ver isso aqui, de nenhuma cooperação da carne. João 6,63, a carne para nada aproveita. Então, fala que José de Arimateia, não é isso? Era discípulo oculto, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus da cruz. E também Nicodemos. Se Nicodemos fosse um discípulo, ele já era citado no versículo 38, junto de José de Arimateia. Certo?
Ele seria citado, por exemplo, depois disso, se ele fosse um discípulo mesmo, falaria o seguinte: depois disso, José de Arimateia e Nicodemos. Mas cita apenas José de Arimateia como discípulo. Então, irmãos, nós não podemos afirmar que Nicodemos se converteu verdadeiramente, genuinamente ao Senhor, que ele creu no Senhor como sendo o Filho de Deus. Não é isso? Crer no Senhor, irmãos, muitos creram como um mestre. Lembra quando Jesus perguntou a Pedro em Atos 16, em Mateus 16, quem diz o povo ser eu? Uns dizem ser Elias, certo? Outros Moisés, outros qualquer um dos profetas aí. Então, irmãos, Jesus era visto de muitas maneiras, até mesmo como um mestre, como era visto por Nicodemos. Mas Nicodemos estava buscando o que em Jesus? Vimos isso ontem. Nicodemos estava buscando uma melhora. Nicodemos estava buscando o seguinte: deixa eu ver em que ele pode me acrescentar. Porque eu já tenho uma bagagem, eu já tenho uma experiência, eu já tenho um conceito, eu já tenho uma estrutura humana formada, eu já tenho um peso diante da sociedade, diante da comunidade judaica, diante dos povos. Mas deixa eu ver em que esse homem pode me acrescentar. Jesus não quer acrescentar nada a ninguém. Vimos ontem, irmãos, que o Senhor, Ele quer nos transformar. O desejo de Deus que o primeiro Adão, isso fala em Hebreus, seja retirado para que o segundo possa ocupar o seu lugar. O Senhor não quer, irmãos, passar uma maquiagem no velho homem para melhorar o velho homem, para melhorar a nossa carne. O Senhor quer matar a nossa carne. A nossa carne, irmãos, o caminho dela é a cruz, certo? Então, Cristo sábio, né? Cristo, como fala Romanos, como fala em Romanos, não, em Coríntios, né? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, sendo a sabedoria de Deus, sabia o interesse do coração de Nicodemos. Quando ele já chegou, Jesus já falou: opa, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não verá o reino. Pronto, foi sério, foi certo, cortante e foi ao ponto. Nicodemos não entendeu nada. Então, irmãos, por mais que o homem vania em si mesmo, por mais que ele se ache bom, por mais que ele se ache capaz, por mais que ele se ache ter uma influência, se ele não nascer de novo, de nada vale para Deus. Vimos ontem aqui, irmãos, um comparativo entre João 19 e João 12. Quando Jesus chegou em Betânia, na casa de Lázaro, Maria fez o que com Jesus? Ungiu o Senhor. Ela pegou o que? 1 libra de nardo puro, certo? E ungiu o Senhor. Nicodemos, junto de José de Arimateia, em João capítulo 19, pegaram 100 libras, deram 100 vezes mais. Maria, 300, convertendo em peso naquela época, 340 gramas. José de Arimateia e Nicodemos deram 34 quilos. Quem deu mais? Vimos isso aqui ontem. Quem deu mais para o Senhor? Na sua mente humana, você vai falar que foi José de Arimateia e Nicodemos. Mas, irmãos, quem deu mais foi Maria. Porque Maria deu enquanto Jesus estava vivo. Nicodemos e José de Arimateia deram quando Jesus já estava morto. Então, quem deu mais? Lembra que Jesus falou com os discípulos? Judas, vamos vender por 100, por 300 denários, dar aos pobres. Aí Jesus falou: olha, os pobres vocês têm a todo dia aí, vocês não terão sempre. Então, seja, quem deu mais? Maria. Mas aqui o que aconteceu, irmãos? Talvez por um remorso, né, Helene? Um remorso de Nicodemos, por não ter naquele momento
tomado uma posição, ele falou: deixa eu agora oferecer. Certo? Aí, mas não teve, o Senhor já estava morto. Certo, irmãos? Agora vamos lá para João, voltando para João capítulo 3. João capítulo 3. Então a carne, irmãos, ela para nada aproveita. Lemos isso ontem, né? João 6,63. Versículo 3, né? Isso de João 3 fala o seguinte: a isto respondeu Jesus. Quando Nicodemos veio com as questões para ele, né? Veio questão de sinais, vimos ontem em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, que os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria. Então os judeus eles buscam muito essa questão de sinal, manifestação, certo? Nicodemos estava atrás disso também. Versículo 3 fala: isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Vamos dar um desconto para ele também, né, irmãos? Vamos dar um desconto. Nenhum de nós também entenderia isso aqui. Ah, não, eu entenderia. Que entenderia o quê? Entendeu? Você está indo diante do Senhor para pedir Ele alguma orientação, o Senhor já vem direto. Ó, deixa eu falar com você um negócio. Em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o homem já complicou o negócio tudo para ele, a cabeça dele foi a mil. A mente dele processou, mas não entendeu, mas não conseguiu compreender isso, porque, irmão, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus para o homem natural é o quê? Loucura. Era isso que Nicodemos achou, essas palavras. Que loucura. Essas palavras agora, eu vi agora uma loucura, né? Aí Nicodemos perguntou, né? Como pode um homem nascer de novo? Sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus voltou de novo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Não entendeu nada. Nicodemos aqui ficou a mil, irmãos, a cabeça. Eu imagino a mente daquele homem a mil, né? Eu não estou entendendo nada com nada. Nascer de novo, nascer do alto, nascer da água. O que é isso, gente? Jesus estava querendo mostrar para Nicodemos o seguinte, irmãos: por melhor que um homem pense ser. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? Jó, na sua época, não existia ninguém com o padrão que Jó tinha. Mas Deus ainda mostrou para Jó quem ele era. Jó, ele era pó. Jó, ele era cinza. Jó, ele não era nada. Irmãos, o homem em si mesmo, sem o novo nascimento, Eliane, o que ele é? Ele é como uma erva, ele é nada. Isaías fala isso, né? Abra comigo rapidinho. Deixa eu ver se é Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 40, isso aqui já é o que João Batista fez, né? Foi a atitude de João Batista. Isaías 40, versículo 3, fala o seguinte: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Versículo 4, de Isaías 40, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece
eternamente. O que Jesus queria mostrar para Nicodemos? Nicodemos, por melhor que você seja, você é erva. Por melhor que um homem seja em carne, Vanusa, mais cedo ou mais tarde, ele vai secar e ele vai passar. É isso? Tiago fala que nós somos como uma névoa, né, que aparece e logo se dissipa. Por melhor que o homem seja, o homem é o quê? Carne. Era isso que Jesus queria mostrar para Nicodemos. Nicodemos, volta para João 3. Por melhor que você seja, Nicodemos, você é o quê? Carne. Você é carne. Certo? Você é carne. Por melhor que você seja. Mas você precisa de tomar uma posição. Você precisa. A única saída para você, Nicodemos, é você nascer do alto. É você nascer de novo. É você nascer da água e é você nascer do Espírito. Irmãos, esse é o caminho, não há outro caminho para a transformação de Deus na vida do homem, se o homem não nascer de novo. Porque, irmãos, se nós confiarmos em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa força natural, irmãos, nós não precisaremos do Senhor. Certo? Se você ler João 2, está na mesma página, está aberto aí a sua Bíblia. Você sabe por que Jesus falou desse jeito com Maria? Presta atenção em João 2 aqui. Versículo 3 de João 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Quem estava falando com ele? A mãe dele, certo? Certo. Lhe disse. Eles não têm mais vinho, certo? Mas Jesus lhe disse, mulher, ele não falou mãe. Na cultura, né, na cultura do judaica, na cultura desses povos, chamar de mulher é um tipo de honra, né? É um respeito. Ele não estava desrespeitando ela. Era uma honra, era um respeito que ele estava tendo com ela. Ele falou mulher, mas agora, quando ele fala isso aqui, irmão, isso aqui deixa um pouco de dúvida na nossa cabeça. Que tenho eu contigo? Sabe o que significa isso? Quando ele fala, que tenho eu com você? Sabe o que significa isso? Maria, acabou o vinho físico. Maria veio a Jesus por causa do vinho físico. Certo? O vinho físico. Então, quando Maria vem a Jesus por causa do vinho físico, era Maria física, era Maria carne, era Maria carnal. Jesus não ia fazer o milagre por causa do vinho físico. Vimos isso aqui semanas passadas, que era por causa da alegria. Era um milagre que Jesus iria fazer, mas não por causa do vinho físico. Então, quando Maria vem e ele fala, mulher, que tenho eu contigo? O que ele estava fazendo? O que ele estava falando? Eu, embora sendo homem, vivo nessa casca, nessa casca, nessa limitação que é o corpo humano, eu não sou carne. Eu sou espírito, você é carne. Porque você está vindo para mim trazendo coisas da carne, coisas naturais. Aí ele fala que tem o espírito com a carne. Lembra que quando Romanos fala que a carne limita contra o espírito limita contra a carne. Isso, é isso que Jesus está falando. Eu sou oposto a você. Por isso que ele fala que tenho eu contigo. Entendeu não? É isso. Maria estava com a mente totalmente carnal, irmãos, um vinho físico. Quando fala carnal, irmão, não é nada de pecado. Às vezes não, é coisas da carne, coisa natural, do homem natural. Mas a mente dela estava no vinho físico, que são coisas naturais e carnais. Jesus é espírito. Amém. Jesus, ele, embora sendo aquele homem ali, né? Ele era o próprio Deus, o espírito. A vida de Deus ali. Quem era Jesus? A palavra que se encarnou. Aí ele falou, olha, mulher, eu não tenho nada com você. Irmão, o Senhor está falando com a nossa carne, não tem nada com você não, carne. Porque quando nós estamos na carne, nós anulamos o Espírito. Certo? É isso que Jesus quis falar com ela. Então, irmãos, Nicodemos, ele foi buscar o quê? Ensinamentos
que procedem de onde, Vaninha? De onde que os ensinamentos procedem, Vaninha? Gênesis 2. Nicodemos estava em busca dos ensinamentos e dos conhecimentos da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Jesus queria mostrar para Nicodemos o que, Vaninha? A árvore da vida. Jesus estava dando para Nicodemos a oportunidade de experimentar da árvore da vida. Nicodemos queria a árvore do conhecimento. Entendeu ou não? É isso, irmãos. Agora, quando se fala em questão de carne, né? Já lemos aqui que a carne, João 6,63, vamos lá novamente, a carne para nada aproveita. Não é isso? João 6,63 fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O que traz vida? Bons conselhos. Era o que Nicodemos estava buscando, bons conselhos. Isso que traz vida? Não. Jesus é bem enfático aqui: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Era isso que Jesus queria dar para Nicodemos, e é isso que Jesus quer dar para o homem: vida. Oh Senhor, por isso que o Senhor veio, irmãos, nessa terra, teve uma vida aí viveu por 3 anos e pouco, sofrendo, sendo rejeitado, privações, abusos, rejeito, para nos dar vida, para nos dar a vida de Deus, certo? Hoje, irmãos, o mundo está cada dia mais caminhando para isso, para a melhora da carne, o desenvolvimento da carne, a performance da carne, certo? Enquanto o Senhor, ao oposto a isso, Ele quer o quê? Nos livrar da influência da carne, porque Gálatas capítulo 5, Senhor Jesus, Gálatas capítulo 5, olha de que o Senhor quer te livrar aqui, ó. Gálatas 5, versículo 16, era isso que o Senhor queria mostrar para Nicodemos também. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Só há uma maneira de nós não satisfazermos, né, as concupiscências, os desejos da carne. Somente uma maneira, irmãos, não é você tendo bons conselhos, não é você recebendo bons, não, é você andar no Espírito. Somente no Espírito nós somos livres da carne. Não há, irmãos, você pode trancar no seu quarto, deixa eu me livrar da carne, deixa eu trancar, ali a carne está com você, porque a carne, irmãos, está aqui, ó, a influência, esse poder que Paulo fala em Romanos capítulo 7, a respeito da influência da carne. O mal que eu não quero, esse eu faço; o bem que eu quero, esse eu já não faço. Então só há uma maneira de nós sermos libertos da influência da carne, do desejo da carne, das concupiscências da carne, é no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Era isso que nós falamos aqui, não é isso? Porque Jesus estava oposto a Maria, entendeu? Por isso que ele falou: que tenho eu contigo? Eu sou oposto a você. Entendeu agora? Porque eu sou Espírito, você é carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas só há uma maneira de um homem ser guiado pelo Espírito: se o homem nascer de novo, se o homem nascer do alto. Se ele não nasce do alto, é impossível ele ser guiado pelo Espírito, porque ele não tem o Espírito. João 19, vimos sobre isso, não é isso? João 19 não, João 7, que o Espírito, quando nós cremos, nós recebemos este Espírito, nós recebemos, ele passa a habitar em nós, certo? Aí aqui fala: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Irmãos, não preciso nem falar sobre isso.
As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, irmãos. Essa ira aqui é onde a carne se manifesta, ira. Não é isso? Discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o quê? Lembra que Jesus falou com Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver. Certo? Agora você está entendendo porque que Jesus falou: você não pode ver o reino, você não pode entrar no reino. Por quê, irmãos? A carne não entra no reino. Carne não entra no reino. Olha aqui, como prevenir que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ou em outras palavras, não herdarão o reino de Deus que vivem na carne, certo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha, em outras palavras, os que nasceram do alto, crucificaram a carne. Era isso que Jesus queria mostrar para Nicodemos, Eliane. Nicodemos, quando você nasce do alto, você crucifica a carne, certo? E os que são de Jesus Cristo, Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, voltando para João capítulo 3. Essa passagem de Nicodemos é muito profunda, é muito ponto, irmãos, é muita coisa, entendeu? Não tem como discorrer isso tudo aqui. Então, quando ele fala no versículo 3, a isto respondeu Jesus, João 3,3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, porque lemos agora em Gálatas que a carne não herdará o reino. A carne não entrará no reino. Então, se eu e você temos uma vida ainda carnal, vivemos uma vida carnal esperando entrar no reino, irmãos, péssima notícia para você. Péssima notícia. Carne não entra no reino. Certo? Então nós precisamos fazer o que hoje? Levar a nossa carne para onde, Vaninha? Para a cruz. Não é massagear a nossa carne, não é ter pena, ter dó da... Não, irmão, eu não estou falando nada de físico, irmãos, não é agora flagelar, deixa agora eu me autoflagelar. Irmãos, são coisas espirituais. É você negar a si mesmo, é você reconhecer quem você é e quem o Senhor é. Você quer saber qual é o início da obra de Deus, operosa, a obra, aquela obra eficaz, aquela obra, irmãos, que manifesta realmente o poder de Deus na vida do homem? Você quer saber quando ela dá início? Primeiro, quando nós reconhecemos quem Deus é, mas também quando nós reconhecemos quem nós somos. Quando você reconhece quem Deus é, quando você reconhece quem você é, irmãos, a obra de Deus tem início, e a obra de Deus opera, entendeu? Quem sou eu? Carne. Quem sou eu? Erva. Quem sou eu? Menos do que nada. Paulo fala, não é isso? Paulo não fala que nós somos... Irmãos, então o que acontece? Você tem que saber quem você é e quem Deus é. Deus quer nos libertar, irmãos, como queria libertar Nicodemos, mas Nicodemos não abriu mão, Nicodemos ele não deu o braço a torcer, né? Ele não se sujeitou por medo, talvez por ter que abandonar uma alta posição na sociedade judaica, não é isso? Porque os fariseus já não mais o veriam como eles viam antes. Ele ia perder aquele prestígio, ele ia perder aquela autoridade, ele ia perder aquele glamour, ele ia perder aquela posição, não é isso? Mas ele ia seguir Jesus. É o que João Batista fez também, não é isso? Talvez por não querer perder
a posição ali de ter os seus discípulos próprios, perdeu a cabeça. Então, irmãos, vamos entregar a nossa vida ao Senhor. O Senhor, Ele quer, irmãos, o homem, quando ele não creu, eu citei isso aqui, mas eu preciso ler de novo, João 7, João capítulo 7, e nós já estamos para concluir aqui, João capítulo 7, versículo 63, não é isso? Peraí. Não, João 7, versículo 37. 7:37 fala o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Quer saber o que é nascer de novo do alto? É isso aqui, ó. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O segredo está aqui, de nascer de novo. O segredo de nascer de novo está aqui, ó, no versículo 38. Quem crer em mim. Esse é o segredo de nascer do alto. Quem crer em mim. Fala com o irmão que está ao seu lado. Quem crer no Senhor. Irmãos, é crer. O que João 1,12 fala, Gleuto? João capítulo 1, versículo 12. Você sabe de cor, né? O que João 1,12 fala? João capítulo 1, versículo 12. Versículo 11. Veio para os que eram seus, e os seus não o. Mas, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho, nasceu, se tornou filho, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando uma pessoa crê em Jesus, crê no nome, ela nasce do alto. Aqui fala o versículo 39, fala o seguinte, ó, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito, maiúsculo, não é isso? Que havia um futuro de receber os que nele crescem. Então, quando o homem crê, o que ele recebe? O Espírito. E esse Espírito faz do homem filho de Deus. Irmãos, o que vale para Deus, olha só isso aqui, Vani. O que vale para Deus não é necessariamente o seu nascimento físico. Não é a sua data de nascimento cronológica. O que vale para Deus é no dia que você nasceu de novo. No dia que você creu e o Espírito veio, ó, para dentro de Danilo e falou, agora você é um filho. Foi-se registrada, presta atenção nisso aqui agora, foi-se registrada nas regiões celestiais a sua certidão de nascimento. Ou em outras palavras, o seu nome foi escrito no livro da vida. Certo? Quando um homem crê e recebe o Espírito, o nome dele é colocado no livro da vida. E esse homem se torna, a partir daquele momento, um filho de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, o que Deus quer? Levar os homens a ter um novo nascimento. Mas para nós que já nascemos de novo, Deus ainda quer continuar fazendo essa obra em nós, porque a nossa carne ainda é muito forte, é ou não é? Se dá qualquer brechinha, irmãos, você vai me dar um tapa na cara aqui. Não é isso? A carne é terrível. Deus quer fazer com nós o que Ele fez com Jacó, capítulo 32. Eu encerro aqui de Gênesis. Gênesis, capítulo 32. Gênesis capítulo 32, queria falar ainda sobre nascer da água, não é isso, mas não dá tempo, fica para a próxima comunhão. Gênesis 32, o que Deus quer fazer conosco? No Antigo Testamento, como que Deus tratava com a carne do homem? Como que Deus tratava? A circuncisão. Lembra que ele estabeleceu para Abraão a circuncisão? A circuncisão era um sinal de quê, Vaninha? Eliminação da carne, não é isso?
Então no Antigo Testamento, por que tinha que ter essas sombras, essas figuras? Porque o Espírito, lemos João 7, não havia sido dado. Então se o Espírito não foi dado, esse Espírito não tem como trabalhar dentro de mim. Às vezes nós metemos o pau, com perdão da palavra, no povo de Israel. Que povo terrível! O povo murmurou, o povo saiu do Egito, o povo foi para o deserto, murmurou, mas você não se esqueça de que eles não tinham o que nós temos. O povo de Israel não tinha o Espírito dentro deles. Era só exterior. Então, irmãos, como que Deus iria trabalhar nesse povo? Aí nós não pegamos leve com o povo de Israel, né? Mas se eu fazia a mesma coisa, ou até pior. Tá, irmãos? Não confie em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Então, aí tinha a circuncisão, era um sinal da eliminação da carne. Lemos agora em Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, meu Deus, lemos agora que a carne, a crucificação, não é isso? Gálatas capítulo 5, eu lembrei, Gálatas capítulo, muita coisa, Gálatas capítulo 5, que os que são de Cristo crucificaram os feitos da carne. Então hoje na nossa era, o que crucifica, o que trata com a carne vaninha? A cruz de Cristo. Então, nessa época aqui, olha o que Deus fez com Jacó. É o que Deus quer fazer com nós, viu? Gênesis 32, 22 fala o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. O val de Jaboque é um vale onde passa um rio. Hoje acho que esse rio está muito fraquinho, mas passa um rio quando chove. É um rio de um lado e de outro. Jacó passou a sua turma para lá, suas mulheres, os filhos, todo mundo para lá. Tomou e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só do outro lado, a turma já estava do outro lado do ribeiro, Jacó sozinho do lado de cá. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este homem que não podia com ele, não podia com quem? Com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Jacó representa cada um de nós. Jacó representa a nossa carne, certo? E Jacó era muito forte. Olha o poder que tem a carne do homem, a ponto de falar o seguinte aqui, ó: vendo este que não podia com ele. A carne é tão forte que na luta de Jacó com o homem que é o anjo, ele viu e falou: opa, peraí que eu estou perdendo a luta com esse camarada aqui, de tão forte que ele é. Tocou na articulação da coxa, não é isso? Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. A articulação da coxa é a parte principal, não é isso que sustenta quem estuda sobre isso, né? Quando a força do homem, lembra que quando Jó fala a respeito do bemote, do Leviatã, principalmente do Leviatã, que a força está na coxa, né? na perna. Então, quando Deus luta com Jacó, Deus falou: tem que tocar em algum lugar em você, para você se submeter, para você se render, porque senão você não vai se render. Aí, o que Deus fez? Tocou. Quando Deus toca, o apoio do homem está nas pernas, não é isso? Se ele toca no aqui, o que o homem faz? Perde o apoio da sua confiança natural, da sua confiança. Jacó confiava na sua força, Jacó confiava na sua coxa. Aí o que Deus fez? Deixa eu tocar aonde ele confia. Agora você entende que nós não devemos confiar em nada dessa terra, porque naquilo que você confia, Deus toca. Certo? Naquilo que você confia, Deus vai e falou: opa, ele está sustentando em cima disso, Deus toca. Então tocou onde? Na articulação da coxa, Jacó manca. Na hora que Jacó faz isso, Deus vence, porque ele foi subjugado. Aqui fala:
Vendo este que não podia com ele, versículo 25, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Este que é o homem? Respondeu Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Versículo 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Até aquele momento era Jacó. Perguntou o anjo, ou o homem, ou a tipificação de Deus, a corporificação, entendeu? Entenda como você pensar aí. Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse, já não, e sim Israel. Por que antes ele não havia trocado o nome, não é isso? Porque Jacó ainda não havia sido subjugado. Jacó ainda confiava na sua coxa. Jacó ainda era o forte. Jacó ainda o suplantador. Jacó ainda era o enganador. Aí o que Deus fez? Deus, irmão, só vai mudar, para você entender, entre aspas, o nosso nome, depois que a sua carne for subjugada. Aí sim, irmãos, aí nós tomaremos posse do que Deus tem para nós, que é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, enquanto você estiver confiando na sua carne, irmãos, o seu nome permanecerá o mesmo, certo, Eliane? O Senhor quer o que para nós? O Senhor quer trabalhar a sua vida em nós, tratar-nos hoje, para naquele dia possamos tomar posse da herança que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 2 Timóteo 4, versículos 7, 8, a respeito da coroa da justiça. Certo? Aí falou o seguinte: então já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó queria saber quem era aquele homem também, né? Como é que eu luto com um homem a noite inteira, não sei quem é ele. Não é isso? Você precisa conhecer, né? Precisa conhecer esse Senhor aí. Versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: via a Deus. Então com quem ele lutava? Com Deus. Isso é difícil de você imaginar aqui, um homem quase que vence na luta com Deus, a carne. Por isso, irmãos, pensa no trabalho que Deus tem com a sua carne e com a minha carne, não é isso? Olha o trabalho de Deus, irmãos. Olha o trabalho que Deus tem para nos transformar, não é isso? Alguém uma vez disse que é mais fácil para Deus ressuscitar um morto que transformar o Fida. Não é, Fida? Porque o morto não precisa da autorização. Lázaro, saia. Lázaro falou: não, espera aí que eu vou ficar mais um tempo. Espera, mas me dá mais 30 minutos, Senhor, que eu estou descansando um pouco. Não precisava da autorização e permissão. Lázaro saiu. Agora quando Deus quer trabalhar, filha, não, espera aí que eu não vou deixar só nessa parte. Nessa parte não toca ainda não. Aí Deus fica, irmãos, nessa, entendeu? Então é mais fácil para Deus ressuscitar um homem do que nos transformar. Certo? Mas ele transformou Jacó. Irmãos, e se transformou Jacó, não vai nos transformar? Ó Senhor Jesus, nós precisamos crer nisso, né? Aí versículo 31 fala: nasceu-lhe o sol. Irmãos, que para nós possa nascer o sol, quando ele atravessava Peniel, mas toda transformação de Deus na vida, todo o operar de Deus na vida do homem deixa sinais. Qual que era o sinal do trabalhar de Deus na vida de Jacó? Jacó mancou. Certo? Aqui fala, ó: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Qual que é o sinal de que Deus está trabalhando em mim e você, irmãos? Algum sinal tem que ter. Certo, Vaninha? Vaninha antes era muito irritada. Né? Vaninha era muito ansiosa. As obras da carne são. Mas hoje o que ela é? Hoje ela é mansa. Hoje ela é calma. Hoje ela tem domínio próprio, certo? Os sinais precisam haver. Se não há sinal, não há transformação. Alguém precisa ver o sinal em você. Alguém precisa ver você mancar, entendeu? Entre aspas. Jesus é o Senhor.
Vamos ficar de pé, pequenos grupos ainda, um pouquinho, vamos compartilhar.